levar o nosso pensamento a Jesus. Nos colocamos aos pés de Jesus, em espírito, e agradecemos ao Mestre por todas as suas obras, por tudo que temos de necessário, pela oportunidade da reencarnação, por estarmos juntos com aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, aqueles que por segundos encontramos nas ruas, que muitas vezes fazem toda a diferença, muito mais que um familiar. Agradecemos ao Pai pela oportunidade desse aprendizado nessa noite, que possamos aprender a perdoar mais e colocar na prática do dia a dia, eliminando os rancores, as mágoas que ainda nos adoece, que ainda nos perturba, onde somos tão frágeis, mas unidos buscamos o conhecimento, onde podemos todos nós progredir, caminhar no caminho que Jesus nos mostrou, nos deu como exemplo. E nos consola e nos mostra a cada dia. Pedimos ao Pai a espiritualidade que abençoe a palestrante, intui nesta noite, que o seu Deocídio possa fazer uma boa palestra, uma boa leitura, e que todos nós nos abrimos para aprender e colocar um pouquinho que seja na prática. Graças a Deus, a Jesus, a espiritualidade aqui presente, que assim seja. Auxiliando sempre. Não nos apeguemos com os pequeninos erros que os outros cometem contra nós, onde na maioria das vezes querem nos ajudar, achando que é certo. São boas as intenções cobertas de vontade de ajudar, mas que se tornam erradas, por não preverem o porquê das coisas. Muitos dos acontecimentos e dos encontros podem não ser considerados falhos ou errados, dos quais fomos intuídos para não fazermos e o fazemos. Muitas vezes temos a intuição de repreendermos um amigo ou uma amiga, mas, no entanto, não possuímos o cabedal de conhecimentos necessários e o bom senso para auxiliarmos o outro. Quando falamos em cabedal, falamos em conhecimento suficiente, certeza de que aquela pessoa pode vir a prejudicar aquela outra. Não podemos tomar o caso de quem quer que seja pela nossa visão, ou pela nossa própria maneira de reagir à vida. Ou ainda, queremos igualar situações de pessoas que nos parecem ser familiares, parecidos com acontecimentos negativos, do qual já vimos ou ouvimos falar. Nem mesmo os gêmeos da mesma placenta são totalmente iguais, e nem mesmo os espíritos que se afinam e vivem no mesmo mundo são iguais. Quando a irritação te visitar, lembra-te da condição de aprendiz e tenta respirar e dizer:
Que pobre que sou ainda, mas quero me enriquecer de paciência e ter a paciência de não se irritar com a irritação. Procuremos não maldizer e reclamar que não tenho preparação ou que tenho de desistir. Não, não. Estamos na estrada buscando auxílio na madrugada da vida. Somos todos irmãos, num grande barco que não irá à deriva, se tivermos unidos num mesmo coração. Auxilia primeiro ouvindo, sentindo, depois coloca o amor acima das palavras, e o auxílio surgirá espontaneamente. É uma amiga auxiliar, é uma psicografia recebida por José Fernando Araújo, em 19/3/2006, na reunião mediúnica da CEIU, em Blumenau. Obrigada, seu Cid. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite agora aos internautas, né? Que a paz do Divino Mestre se faça presente em todos os corações. Hoje, eu vim falar uma coisa assim, muito imprescindível para a nossa vida, mas que é uma coisa muito difícil de fazer. Não é impossível, mas é difícil. O perdão. Eu achei no dicionário, no Google, né, várias definições. O perdão significa tomar melhores decisões para nortear a vida, eliminando tudo que se coloca entre você e o outro, o presente e o passado. Perdão é um progresso mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, ódio, raiva, que quaisquer sentimentos negativos sobre determinada pessoa. Mas o que mais me chamou a atenção é a palavra perdoar realmente, mas assim no sentido duplo, no latim. Per, além de, donare, doar, dar. Então, assim, eu achei assim que o perdão, o sentido real da palavra, vai em encontro aos ensinamentos de Jesus. Segundo Kardec, do Evangelho de Jesus, ele diz assim: benevolência para com todos, indulgências na falta alheira, perdão às ofensas. Então, assim, olha que coisa gostosa, né? Jesus nos ensina a perdoar de uma maneira gostosa. Você pode perdoar doando. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Agora depende, aí vem, depende das nossas condições. Por exemplo, se eu sou racional, eu vou demorar um pouquinho, né? Vocês estão aprendendo, né? A gente pensa, repensa. Se eu sou emocional, eu sinto, eu me coloco no lugar do outro, eu sinto as dores do outro. E se eu sou ativo, ele fala: vem cá, vamos resolver isso. Eu não tenho paciência, eu já quero resolver o negócio ali agora. Mas Papai do Céu diz que nem todos nós estamos preparados para o perdão.
Então existe um longo caminho a percorrer. E aí ele ensina, através da caridade, o perdão. Como que a gente pode fazer isso? Bom, é tão difícil perdoar. Eu falo assim, eu não consigo perdoar. Perdoar é muito difícil. Você viu o que ela me fez? Você viu o que fulano fez? Você não estava na minha pele. Você não sentiu o que eu senti. Será que foi assim mesmo? Será que não fui eu, o algoz, e estou me fazendo de vítima? Então a gente pensa assim, para encontrar o caminho do perdão, há necessidade sim da benevolência. Há necessidade sim da indulgência. Há necessidade de traçar um caminho para chegar a esse perdão. E traçando esse caminho, o que nós vamos fazer? Nós vamos desvencilhando de forças inteligentes, vibratórias, mentais, negativas. Então o caminho vai se abrindo. De uma certa forma, você vai conseguir chegar até o seu algoz. Como? Colocando-se às vezes por vezes no lugar dele. Mas antes de se colocar no lugar deles, eu pergunto assim, você é capaz de se perdoar? Porque perdoar os outros parece que é fácil, né? O caminho aqui e ali eu perdoo. Mas e você? Será que você é capaz de se perdoar? Será que você é capaz de se ajustar com a vida de agora? Esse estresse, né? Essa correria, esse trânsito, os filhos problemáticos que nós dizemos que eles são problemáticos, às vezes nós esquecemos que nós somos impulsivos demais, nós aceleramos ele demais, nós queremos um bonequinho, né? Achamos que eles não têm vontade, eles não têm querer. Então, será que nós não estamos exigindo demais de nós mesmos? Como que você vai ser caridoso com o outro se você não é caridosa com você mesmo? Não é capaz de parar, pensar, respirar e falar assim, eu estou sendo exigente demais. Ou eu estou sendo molenga demais. Ou eu estou sendo perniciosa demais. Então eu pergunto, será que vocês são capazes de se auto-perdoar? Quantas vezes a gente vem aqui, quantos de nós viemos aqui, sentamos na cadeira de passe e queremos um passe. Normalmente, quando a gente vem tomar um passe, energizarmos, colocar os nossos centros de força em harmonia, antes de colocar a harmonia aqui no passe, a gente tem que se harmonizar em casa. Quantos saem de casa e não dizem um tchau para o marido, um até breve para os filhos? Né? E aí chegamos aqui com aquela cara de santinho, chamando todo mundo de irmãozinho, né? Queridinhos. Mas o inferno está aqui dentro. Como nós vamos perdoar os outros se nós não nos perdoamos? Não perdoamos aquele que está em nossa volta. Quanta energia negativa nós emanamos quando estamos com essa raiva, esse ódio, esse rancor, esse ressentimento.
tomando, como diz Shakespeare, né? Tomando todo dia uma dosezinha de veneno, esperando que o outro morra. Sendo que você é que está se envenenando. Com seus atos, com a sua atitude grosseira, com as suas atitudes impensadas. Então, perdoar não é só de boca para fora. Perdoar é daqui de dentro. E começa com os nossos entes queridos. É dentro de casa. E para nós pedirmos perdão para os nossos entes queridos, nós temos que pedir perdão primeiro para nós mesmos. Nos introspectarmos dentro de nós. E pedir ajuda para o nosso anjo de guarda. Nos ajudar a esquecer a mágoa, a esquecer o ressentimento, a esquecer a fofoca, a intriga. Deixar de ser de rusguinha com o vizinho, com a colega de trabalho, com o colega de classe. Isso é nos perdoar. E aí sim, podemos pedir perdão aos nossos entes queridos de uma maneira agradável, porque você não vai precisar nem pedir perdão. Porque a sua leveza vai ser sentida. Porque somos energia. Exalamos energia. E a energia do perdão é uma energia boa. Sabe, uma energia que dá vida, dá ânimo, coragem. Eu diria que até ela traz alguns benefícios. É comprovado cientificamente que quando a gente perdoa, os nossos batimentos cardíacos são mais leves. E é real. Presta atenção. Quando você chega perto de uma pessoa que você tem alguma coisa com ela, o seu coração não dispara, a sua pressão não aumenta. Então, gente, vai ser escravo dessa emoção? Quanto tempo isso? Vamos ser escravo desse sentimento tão ruim, que é a raiva, o ódio e o rancor? Não, né? Vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar o nosso tempo e vamos progredir. E o perdão não é nada mais que o progresso. Você progredindo, você perdoando, você tem vida plana, você tem felicidade, você tem saúde, sua pele é viçosa, você é magra, sabe? Não é o meu caso, viu, gente? Eu como bastante, não é? Às vezes eu cometo esses deslizes, sabe? Não, mas é sério. Você tem facilidade de encarar um regime, né? Não é porque você está leve, livre, leve e solta, né? Não tem nada no coração. Então você está disponível às coisas boas que vierem. Então, ainda falando sobre o Evangelho de Jesus, quando ele diz benevolência, indulgência e o perdão, às vezes você vê programas de televisão, né? Você levanta de manhã, liga a televisão, e aí você vê aqueles programinhas fantásticos. Aquelas notícias. Porque tem gente que só liga nesse canal, né? Ai, que matou fulano, que roubou, que fez isso, que estuprou, que foi isso, que aquilo outro. Gente, olha o seu bom dia. Né? Olha quanta energia. Porque assim, às vezes a gente pode até ouvir. Se você estiver preparada, você vai ouvir, entra aqui, sai ali. Mas nem sempre a gente está acompanhada com bons amigos. Nem sempre nós estamos acompanhados de bons amigos espirituais. Então,
Se nós não oramos, aliás, se nós não vigiamos, se nós não oramos, não fazemos o evangelho, não praticamos a caridade, não praticamos a benevolência, não somos indulgentes, que tipo de vibração nós vamos ter dentro de casa? Vibrações ruins, né? Hoje é fulano que está no noticiário. Ai, foi um acidente, ai, foi isso, ai, tomou facada, tomou tapa, tomou isso. Mas se você continuar nessa vibração, amanhã pode ser você o noticiário. Porque, infelizmente, é mais fácil entrar na faixa vibratória negativa do que a positiva. Não que nós não tenhamos a positividade dentro de nós. Cada um de nós temos. Somos centelhas divinas. Então, nós temos. Mas há necessidade de chamar essa energia, botar para fora. E você vendo esse tipo de noticiário, tendo esse tipo de comportamento, que tipo de energia a gente vai trazer para nossos lares, para junto dos nossos entes queridos? Então, gente, o primeiro perdão é a caridade. É doar energias boas, cultivar energias boas dentro da nossa casa. Não chutar o cachorro, não xingar o vizinho, sabe, não ficar olhando a que hora que o vizinho chega. Coitado, às vezes está numa reunião. Aí você dá, mas você viu, fulano tem dinheiro, sabe Deus como. Olha a maledicência aí. Sabe, às vezes está vindo de um pronto-socorro que foi socorrer alguém. Está chegando aquela hora. Então a gente deve dar graças a Deus. Ai, que bom que meu vizinho chegou, pelo menos. Eu sou a última da casa, tenho alguém perto de mim. Entende? Dar, doar coisas boas. Não é simplesmente chegar, ai, perdão, pisei no teu pé, falei mal de você, ai, me perdoa. Tá, se quiser pegar o perdão, tudo bem, mas será que eu, dessa maneira, falando desse jeito, grosseiramente, orgulhosamente, eu estou dando mesmo perdão? Ou quero que ela tropece, caia e quebre o nariz? Isso é vingança, né? É vingança, mas a gente faz isso. A gente faz isso. Quando a gente ouve um caso na televisão, escabroso, né? O Zé sempre fala isso. Vamos mudar a vibração. Mas o que acontece? Ai, você viu, fulano fez isso. Bom, mas ele mereceu a cadeia. Ele fez, ele tem que pagar. Gente, deixa a justiça do homem para o homem. Deixa a justiça de Deus para Deus. Faça a sua parte. Ore por aquele criminoso. Porque não sabemos se um dia nós seremos igual a ele. Pode não ser nessa encarnação, mas pode vir na outra. Então a gente tem que tomar cuidado. O nosso telhado é de vidro. Então, tenta perdoar a si mesmo. Seja indulgente com vocês mesmo. Sabe? Faça esse exercício pelo menos uma vez na vida. Eu ainda estava falando com o seu Luiz, antes de entrar aqui, e falei assim para ele, olha, eu estava pensando, seu Luiz, eu posso até ser paciente. Eu, nessa encarnação, eu dei um passinho na paciência, mas na indulgência não. Porque eu ainda aponto os defeitos dos outros. Esqueço do meu. Eu ainda aponto os defeitos dos outros. Por exemplo, quando nós fazemos aqui o SOS, nós temos os grupos de inteligência,
E eu estava percebendo que estava falando muito mal dos ativos. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não estou sendo indulgente. Eu não estou sendo benevolente com os ativos. E eu sou uma ativa. Eu estou inserida nesse grupo. Eu não estou sendo indulgente comigo mesma. Porque falavam assim, ai, tem que fazer primeiro a dizinária, porque não pode ser assim, tem que esperar. Não. Na minha vida, quando colocam pessoas furiosas, intensas, que a gente fala furioso, é uma palavra muito pejorativa, intensa, para mim é ótimo. Apesar de me cansar um pouco, mas eles fazem eu olhar as coisas com mais rapidez, porque eu sou muito lenta. Eu observo muito e não tenho muita atitude. Então, eu preciso olhar mais esse meu lado da indulgência. Paciência, eu consegui um pouquinho mais, mas a indulgência ainda está a desejar. Então, assim, a gente tem que se aperceber. Ninguém vai dizer pra gente. Às vezes você está falando e as pessoas dizem, legal, mas você viu tal. Mas não é assim. A gente tem que se aperceber o erro que nós estamos cometendo. Porque é um erro. Mas eu me permito errar, mas também tenho a obrigação de me corrigir, porque eu sei que é errado. Segundo os ensinamentos de Jesus, isso é errado. Então, nós temos que nos aperceber, então. Somos o que pensamos. Atraímos à nossa volta, nos associamos com pensamentos de encarnados e desencarnados, que sabem, pensam e sentem como nós. E aí, naquele velho ditado, diz assim, ai meu Deus do céu, diga-me com quem andas, que direi quem tu és, né? É isso. Mas aqui eu faço ao contrário. Diga-me o que pensas e sente, e que eu te direi com quem andas. Então, se a gente anda acompanhados de irmãos benevolentes, encarnados e desencarnados, com irmãos que nos levantam, com irmãozinhos que nos assopram coisas maravilhosas, é porque nós estamos no mesmo nível de energia. Mas para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Nos melhorar, nos perdoar, admitir que nós erramos, admitir que nós somos falhos, mas também ter a obrigação de nos corrigir. E como corrigimos? Vigie seus pensamentos. Olha com quem você anda. Olhe aonde você anda. E ore. Faça seu evangelho no lar. Se os filhos não fazem, seu esposo não faz mal. Pega lá uma hora num cantinho, quando não tem ninguém em casa. Vai lá ler o seu evangelho. Beba a tua água fluidificada. Sabe? Energize sua casa com músicas boas, músicas suaves. Se bem que o rock também é gostoso. De vez em quando é bom para botar as coisas para fora, né? Aí eu falo assim, aquela irmãzinha está usando um rock que nem os maus espíritos querem ficar perto dela. É sinal que está junto com a sua energia boa. É o que você pensa. É o que sai de dentro de você, é que limpa. Não o que entra. Entende? Então, gente, ore. Vigie. Então, quando nós guardamos mágoa, quando guardamos raiva, rancores, diz aquele velho ditado, se deixarmos o rancor e a mágoa entrar em nossos corações pela porta da frente, a felicidade sairá pelo fundo. É isso mesmo. É isso mesmo.
Então vamos ter cuidado quando a gente abrir a nossa porta, principalmente a porta do coração. Não vamos deixar-nos ater com coisinhas pequenas, fofoca, maledicências, atitudes errôneas, porque às vezes a gente fala assim: eu não vou perdoar, eu vou pedir para Deus perdoar ele e vamos ver o que vai dar. Olha só, você mudou de ator principal, né? Aí você passa como coadjuvante a carga toda para Deus, né? Deus toma conta. E você? Você viu que energia que você colocou quando falou: Deus toma conta. Deus toma conta dele, e você? Deus realmente toma conta dele. E você? Quem é que vai tomar conta de você quando você ficar doente? Quando você começar a se rastejar? Seu filho trabalha, seu marido trabalha, todo mundo precisa trabalhar. E aí? Foi você que procurou. Foi você que procurou a dor. Foi você que procurou o rancor. E o rancor dá pressão alta, gente. Eu sei porque eu já tive isso. Hoje em dia, nem os remédios, eu tenho que tomar cuidado com o remédio, porque se eu tomar ele abaixa a minha pressão demais. Eu já estou no meu nível. Sabe, já não sou mais aquela pessoa raivosa, sabe, que chutava o cachorro. Para nós. Eu não chutava o cachorro porque eu gosto muito de bicho, né? Mas eu chutava o balde, sim. Sabe, quando eu estava furiosa, que eu não podia botar as coisas para fora, então eu chutava as coisas. Olha que coisa feia, né? Parece criança mal criada. Mas era assim. Quantas vezes eu chutei o balde? Quantas vezes? Agora eu pergunto, meu Deus do céu, que infantilidade, que falta de maturidade, né? O erro era meu. Eu que tinha que ter consciência de me ajustar, de me acertar, para eu poder caminhar. O balde estava ali por acaso. Você vai fazer isso com o seu irmãozinho? Quando você sentia ódio, quando você era da pedra que acendia, eu já não quero voltar nesse tempo. Eu quero ir para um planeta melhor, que eu bata a palma, haja luz. Não quero bater pedrinha para acender fogo. Quando eu era daquela época, eu tinha raiva do meu irmãozinho, eu tacava a pedra nele. Hoje em dia ele pode revidar. Tem que pensar. Eu era mais forte, eu tacava a pedra nele e ele ficava quieto. Hoje em dia, ele revida. Então, use a razão, use o coração, seja menos ativo. Respire fundo. Lave sua roupa suja em casa. Porque todo mundo fala assim: eu não levo desaforo para casa. Pois é, deveria. Deveria. Lá não é lá que você encontra a harmonia dos teus filhos, da tua esposa, do seu companheiro. Então, quando você está armada, que você chega armada, furiosa, o cachorro já dá o aviso. Aí, se ela for observadora, ela fala assim: fulano não está bem. Então, meninos, vão para o banho, vão fazer alguma coisa, que papai não está bem. Ele chega bufando. Aí você pergunta: o que foi, meu anjo? O que houve? Não, tive um dia infernal que eu vou pegar fulano, que eu vou matar ciclano. Eu disse: não faz isso não. Amanhã vai ser um novo dia. Amanhã vai ser um novo tempo. É assim que se lava a roupa suja em casa. Abaixa aquela energia tão exaltada. Sabe? Perdoa o estado dele. Se contenha um pouco. Se doa um pouco.
Seja carinhosa, seja paciente. Eu sei que o dia da gente também não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Somos centelhas divinas. Isso está dentro de nós. Então deixe aflorar isso. Fale com carinho. Fala com atenção. Aí quando menos você espera, está todo mundo sentado na mesa, jantando, conversando. Está vendo? É em casa que se lava a roupa suja. É em casa que nós nos harmonizamos. É aqui que nós nos conhecemos. Então ore, gente. Vigie. Perdoe e siga em frente. Eu tinha umas historinhas aqui para contar para vocês. Eu estava até falando com as minhas filhas, mas eu não sabia como começar. E aí eu pedi ajuda para o meu anjinho de guarda. Disse, eu não sei, meu anjinho de guarda ali. A minha filha, né? Aí eu falei assim, eu queria tanto terminar a palestra contando uma história. Mas eu lembro da história, mas eu não sei contar. Então, assim, perdoar é executar a compreensão, é deixar de ter razão, pelo menos por um instante. Perdoar não é fechar os olhos para a maldade alheia. É uma atitude nobre. Mesmo atenuando um pouco o tempo, prolongando um pouco o tempo. Perdoar é desenvolver sentimentos profundos da compreensão. Tudo isso que eu falei para vocês é um desenvolvimento da compreensão do perdão. Perdoar aqueles que erroneamente denominamos inimigos, algozes, é saber que nos outros nós não estamos muito longe de agir tão corretamente. Aí eu perguntei assim, como que eu vou contar essa história, né? Assim, perdoar é esquecer? Não é esquecer. Perdoar é compreender. Por um minuto dar razão para aquele que está na nossa frente, que se diz algoz. Porque você já imaginou você tendo teu filho ou tua filha assassinado? Como que uma mãe vai esquecer esse ato tão violento? Impossível. Quando nós já sofremos um acidente por negligência dos nossos patrões, que por acaso somos mutilados, como que nós vamos perdoar esquecendo, olhando todo dia por aquele membro que está faltando? É compreender, é amadurecer. Leva tempo. Então eu lembrei de uma historinha que é assim. Tinha uma mãe que levou tempo para a gente entender melhor o que é o amadurecimento, a compreensão, o doar, o fazer, né? O se perdoar e o se entender. Porque primeiro a gente tem que se perdoar, depois entender e doar. Doar, dar. Aí essa criança, essa mãe comprou um vaso lindo de porcelana chinesa. Aí ela enfeitou a casa e colocou a mesinha de centro, como sempre a gente faz, o vaso. E aí essa criança correndo, cheio de energia, meu Deus, passou e o vaso quebrou. A mãe furiosa, raivosa, rancorosa, vai lá e dá uma surra no neném, nessa criança. Aí essa criança também fica com raiva da mãe e tal. E aí passa. A criança vai crescendo,
a mãe vai amadurecendo. E num dia, numa reunião de família, ela fala assim, normalmente são as crianças que lembram, né? A gente não lembra. Ô mãe, lembra daquele dia que você comprou aquele vaso lindo e colocou na mesa, no centro da mesa? Mãe, eu passei e quebrei o vaso. Você lembra da surra que você me deu? Aí a mãe vira assim, lembra, filho. Meu Deus, mas você também era um querido muito danado. Meu Deus, você era um furacãozinho. Eu jamais imaginei que você ia derrubar aquele vaso. E o filho, feliz, disse, é mesmo, né, mãe? Eu era uma pestinha. Aí vocês veem o amadurecimento da mãe e a compreensão do filho. Perdoar é isso. Leva tempo, mas há caminhos. Muita paz a todos. Agradecemos a dona Sandra, né, por essa palestra que nos deu e pedimos a ela que faça a oração final. Mestre Jesus, espíritos amigos, aqui presente nesta casa, anjos guardiões, incansáveis, sempre nos intuindo para as coisas boas, para o nosso melhoramento, para o nosso prosseguir, ensinando-nos, dando-nos dica para nosso auto-perdão, para a nossa saúde física, corporal e espiritual. Nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, recebendo o seu alento, o seu amor, o seu carinho. Pedimos perdão ao nosso anjo de guarda por sermos tão teimosos, às vezes tão duro. Nos perdoe. Que nós possamos, quando dormir, nos abraçarmos e nos perdoarmos. Jesus querido, obrigada por nos ensinar a ser caridosos, indulgentes. Nos ajude. Não nos abandone. Não nos deixe, Senhor, cairmos na tentação da discórdia, das más influências, das más energias, dos maus pensamentos. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja.